Ok, minha gente, já de volta. E agora a Bibi já chegou. A Bibi já está aqui com a gente e vou resumir a minha abertura de programa, quando aí a gente foi para o Bom Dia para o Faria, né? Eu falei sobre o que está acontecendo na Bahia, mais de 20 pessoas morreram, bandidos, né? E os direitos humanos querendo impedir a ação da polícia, mas a população quer a ação da polícia. A mesma coisa em São Paulo. Muitos bandidos já morreram, mais de 10, com várias passagens pela polícia. A população quer que a polícia continue agindo. Sendo que em São Paulo tem um sniper, um atirador escondido no alto de algum lugar, no alto de algum morro, atirando contra a polícia. E eles estão em busca, estão à procura desse atirador, né? E no Rio de Janeiro, ontem também a polícia pegou, numa troca de tiros, morreram 10 bandidos também. Tudo bandido. Quem troca de tiros, se o cara está atirando na polícia, é bandido. E alguns órgãos, até ligados aí ao governo, querem impedir que a polícia continue fazendo essas ações. O Ministério Público ainda não opinou, mas a Defensoria Pública Federal está pedindo que as ações sejam paralisadas, as ações da polícia. E, para completar, a população em peso quer que as ações continuem. Em Teresópolis, há dias atrás, os ônibus até tiveram que parar de circular no bairro de São Pedro, que o tiro comeu lá de cima do morro também, na hora que a polícia foi prender um bandido que estava sendo procurado. Então, tudo isso vai ser assunto do que a gente tem agora, uma entrevista com o Coronel Soliva, que eu já vou pedir, André, e a gente vai ver, e prestem atenção, na quantidade de drogas apreendidas em Teresópolis. Esse é o primeiro assunto do programa. Bom dia, Bibi. Bom dia, Hélio. Mais uma vez, né? Eu peço desculpas aqui, porque assim, como eu disse a você, digo, mas as mulheres vão me entender aí, as mamães vão me entender. Mas eu falei. Mãe de dois, o negócio é doido para sair. Quando você acha que está tudo organizado, que você vai sair assim, sabe, com tempo livre, de repente acontece alguma coisa, você volta rapidinho. Então eu peço mil desculpas, mas eu estou me adaptando. Nas próximas eu não me atraso mais, porque a gente vai se adaptando, né? Então, assim, mas bom dia, é um prazer imenso. Vai ficar só com 2 ou vai para 3, 4, 5? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se eu pudesse, eu teria uns 5. Mas quem sabe mais umzinho, de repente, aí a gente para. Não, mas espera um pouquinho. Mas espera um pouquinho, sim. Maria Laura tem 3 mesezinhos. Espera um pouquinho. Vamos botar essa entrevista do Coronel Soliva. Eu vou até pedir a vocês que prestem atenção nos números que o Coronel passa para a gente. Pode soltar a entrevista aí. A nossa equipe veio até o 30º Batalhão de Polícia Militar, o batalhão que atende o município de Teresópolis e também os municípios de Carmo, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro. E por que nós estamos aqui? Para apontar números positivos do 30º Batalhão, ao lado do comandante do batalhão, Coronel Alex Soliva. Muito obrigado por mais uma vez receber o diário aqui, Coronel, para a gente falar que a tropa vem atuando de forma positiva e coibindo crimes com muita intensidade. Só nesse ano, né, até de janeiro até o dia de hoje, foram 465 presos por diversos crimes, 108 cumprimentos de mandados de prisão. A PM vem atuando na rua e a gente vê viaturas, toda a tropa, o policial em patrulha, e aí o roubo acabou caindo. O número de roubos de rua foram 16 de janeiro até julho. E aí nós temos muitos outros números positivos. A que se deve essa atuação sempre presente nas ruas de Teresópolis? A que se deve esses números positivos que o 30º vem atingindo, Coronel? Foram 16 casos notificados de roubo a transeunte durante todo esse período nos 4 municípios. Mas que é importantíssimo a gente destacar que foram apenas 13 casos, 3 deles nós já provamos que o fato não ocorreu, que se trata de falsa comunicação de crime e essas pessoas serão responsabilizadas. Quanto ao número de roubo de carros, foram 2, mas também tem aí uma diferença, né? Durante o período todo, primeiro semestre, né, nós temos contabilizados 2 roubos de veículos, um está sob investigação e o segundo,
que teria ocorrido no município de Sumidouro, nós já conseguimos provar que foi falsa comunicação de crime. Essa pessoa também será responsabilizada por esse tipo de delito. Recuperação de veículos foram muitos também, né? Foram bastante, foram 21 durante o primeiro semestre. A gente aproveita essa oportunidade, né, de interlocução com a sociedade para fazer um agradecimento especial a cada policial militar que diuturnamente, né, vem se esmerando o máximo possível para reduzir todos os indicadores de criminalidade e trazendo de fato uma segurança muito maior para a população teresopolitana. Se dá então pelo fato do policial estar engajado, estar trabalhando com empenho, como o senhor já disse em outras entrevistas, muitos moradores de Teresópolis, né? Perfeitamente. O sentimento de pertencimento que eles têm, exatamente por serem moradores, também seus parentes, né, pais, filhos, esposas, amigos, né, traz um engajamento maior, um comprometimento maior de cada policial, né, que se traduz no resultado tão positivo que nós temos conseguido aqui em nossa região. Agora, a atuação da Polícia Militar aqui nos municípios, principalmente na cidade de Teresópolis, a principal das que o 30º Batalhão atua, vem mostrando também um índice preocupante no aumento de apreensões de drogas. Ano passado já foi um número bastante considerável e esse ano os números cresceram, né? Nós temos aqui alguns dados passados pelo 30º Batalhão. De janeiro até agora foram 85 quilos de maconha, né? Mais de 85 quilos de maconha apreendidos. Cocaína foram 118 quilos de cocaína e crack 24. Se a gente comparar os números de 2022, só no primeiro semestre nós temos quase todos os números atingidos durante todo o ano de 2022, não é isso, Coronel? Quer dizer, a polícia vem atuando, mas a droga também vem chegando para a sociedade, né? Comparando somente o primeiro semestre de 2022 com o primeiro de 2023, todos eles houve um acréscimo muito acentuado. Mas nós podemos ainda trazer o dado do quantitativo todo do ano de 2022. 2022 de maconha foram 84 quilos. Esse ano, só até o mês de julho, já foram 85 quilos. Cocaína foram 127,5 quilos no ano de 2022, no 2022 inteiro. Esse ano, só até o mês de julho, já foram 118 quilos. E crack, que é o que mais nos preocupa, o primeiro semestre foram 4,5 quilos, primeiro semestre de 2022. No primeiro semestre de 2023 já foram 21 quilos. Até o dia 31 de julho, 24,5 quilos de crack, dessa droga nefasta que destrói a vida não só do usuário, mas de toda a família e também da sociedade. Agora, Coronel, não houve nenhuma mudança, nenhum incremento de patrulha, aumento da tropa. O senhor já disse para a gente em outra entrevista que vão variando as formas de atuação da polícia, né? Mas não houve nenhum aumento do efetivo para aumentar a quantidade de apreensões e ainda assim muitas drogas apreendidas. A que se deve isso? Bom, primeiramente a gente, né, alertou e eles têm acompanhado, cada policial, né, é uma preocupação de todo o efetivo do 30º Batalhão. Então eles têm agido de forma muito eficaz e a gente implementou, né, de fato um incremento na nossa inteligência, né, com busca de informações de forma que a gente possa atuar de maneira mais precisa e eficaz. Agora, Coronel, também Teresópolis é uma cidade de muitos eventos, né? Eventos culturais, né? De música, e a gente tem percebido a presença do policial para manter a ordem nesses eventos, né? Agora, a sociedade se sente muito tranquila em atuar junto com a Polícia Militar, não é verdade? Importantíssimo. Nós não conseguiríamos esse resultado se não tivesse a participação efetiva da sociedade. A gente sempre repete, não há como se fazer polícia ostensiva, preservação da ordem pública sem o apoio da comunidade. Por isso a gente pede, a gente insiste, continue colaborando com o 30º Batalhão. Chegamos aí a números elevadíssimos aqui em Teresópolis, se for comparar com o ano passado, né? 85 quilos de maconha nos primeiros 6 meses, 118 quilos de cocaína, 24 quilos de crack. Sendo que no ano inteiro, o ano passado, foram 84 quilos de maconha. Esse ano, em 6 meses, a gente já ultrapassou o ano passado. 127 quilos de cocaína no ano passado.
Esse ano, o ano todo, né? Esse ano, 118 quilos nos primeiros 6 meses. 24 quilos de crack. E o ano passado, 4 quilos de crack no primeiro semestre. Então, os números são muito altos, e em determinado momento o coronel fala sobre usuários de droga em Teresópolis, né? Que o número vem aumentando cada vez mais e o trabalho de inteligência deles é que vem atuando. Bibi, tanto você quanto Faria, vocês são pais, vocês têm filhos, e a preocupação? Começo com você. Eu vou te falar assim, isso realmente a gente tem acompanhado e nos causa muita preocupação, né? É claro que a gente tem realmente a sorte de ter o 30º aqui, a sorte de ter o policial que nós temos em rua. Isso é fundamental. A gente vê pelas apreensões que realmente é uma polícia dedicada. Mas vamos lá, eu acho que tem um outro lado da história, né? Eu acho que quanto mais a polícia apreende e faz bem o seu trabalho, mais a gente nota também que tem crescido essa movimentação. Ou seja, quanto mais apreensão, a gente sabe que mais as nossas comunidades estão suscetíveis a essa desgraça, né? Eu nem consigo falar o nome, a gente tendo filho, mas antes de ter filho ou não, droga, enfim, sempre foi devastadora na minha opinião. Mas eu fico pensando se a gente, como cidade, como Estado, como país, não tem que ocupar os espaços que a droga vem ocupando. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem aí jovens cada vez mais novos indo para o mundo da droga. Isso significa dizer, talvez, que a gente precise estar mais presente nesses ambientes para que a gente resgate esse jovem antes que ele ache muito interessante ser vapor, ser gerente, enfim, né, estar ali envolvido nesse ambiente. No Rio de Janeiro eu não consegui ir, porque, enfim, né, com o neném pequenininho, mas realmente assim, é um local que eu gostaria de ter ido, acompanhei muito de perto todas as lives, que foi o Favela Vive. Não, Favela Vive, perdão, Favela Vive é outro projeto, mas foi o Favela, que aconteceu no Rio de Janeiro, colocando várias situações, várias pessoas, vários empreendedores dessas comunidades, dando representatividade a ela, né? Ocupando os espaços que normalmente os criminosos ocupam. E não pode ser um espaço deles. Tem que ser um espaço com interação social, com cultura, com percepção de que há empreendedores, com percepção do que a gente pode fazer para ocupar esse espaço e retirar esse jovem antes que ele seja abraçado por esse traficante, antes que ele ache que o único caminho que ele tem é vender droga, para que, efetivamente, a gente consiga ter uma comunidade envolvida com a sociedade no geral, envolvida com todos os ambientes, envolvida com possibilidade de emprego, com possibilidade de estudo, com possibilidades inúmeras para que não seja encantador esse mundo da droga. Porque a gente sabe que é muito complicado, né? Os ambientes de comunidade estão tomados, haja vista as apreensões. Se as apreensões são grandes, significa dizer que tem muita quantidade, né? E a gente precisa resgatar esses jovens antes que eles achem atraentes esse mundo. Faria, lá no interior também o número é grande. Eu não tenho uma estatística do interior, mas a gente recebe aqui toda semana tanto de drogas que foi apreendida no interior. Também existe bastante já. Cresce, o local cresce, eu digo que quando cresce, né, cresce não só as coisas boas, em todo cresce lugar. as coisas ruins. Nós estamos muito próximos, né, do Rio de Janeiro, da Baixada, onde predomina esse tipo de ação lá, né, do tráfico. Teresópolis, eu acho que é uma cidade tranquila, mas a gente está vendo o risco que nossos jovens já começam a correr. Então, o primeiro emprego, né, o esporte, essas práticas de botar uma ocupação no jovem, e aí a comunidade, os bairros têm que se manifestar, têm que cobrar do poder público, né, para ocupar essa garotada, porque isso leva para uma... As escolas, a orientação na escola é fundamental, com aquela vigilância. Eu até vejo, aí eu passo em algumas escolas, em horários de chegada e de saída dos alunos, eu vejo fila aí de 50, 80 pais e mães aguardando o seu filho na porta. Eu tenho visto isso. Se você passar, por exemplo, vou citar um exemplo, se você passar no Antônio Santiago, ali entre 4h30 e 5 horas, você vai ver fila com 100 pessoas, aguardando o filho para pegar e levar para casa, porque também é um ponto em que o traficante, os jovens se aproximam e faz uma contaminação na cabeça dessa garotada aí de 12 a 16 anos. É um perigo imenso, mas a ação da polícia, a gente sabe que é intensa, mas eu acredito que tem um efetivo bom,
mas ainda precisa aumentar, porque nós temos muita porta de entrada e saída. Todas são vigiadas pela polícia, e a polícia está na rua. A gente vê a polícia na rua, aí a cada 100 metros você passa, tem carro circulando, tem carro parado, tem blitz. Agora, a ação da polícia é para inibir e para acabar com isso, né? O objetivo é esse, e às vezes não consegue. Você vê as ações que estão acontecendo no Rio, na Bahia e em São Paulo, é a ação que a polícia sai para prender e há resistência. E aí vira o matar ou morrer. Infelizmente, muita polícia perdendo a vida porque vai numa ação para prender e é recebido a bala. E sem contar que toda a sociedade sofre, né? Quando você tem uma ação dessa, aí você tem que retirar o transporte público porque realmente tem o risco e aí não dá para colocar a população toda em risco. Você tem o comércio que, de repente, não pode ir até tão tarde porque fica em risco também. Então, toda a sociedade precisa se envolver até para que a polícia não faça o chamado enxugar gelo, né? Vai lá, prende, tem mais droga, vai, apreende mais. Quer dizer, a gente pensar em crack na cidade de Teresópolis é absolutamente desesperador. Né? 24 quilos de crack é uma droga que acaba com a vida da pessoa, todas elas acabam, mas o crack é potencialmente muito perigoso. Então, quando a gente começa a perceber isso, significa dizer que também a gente, como sociedade, precisa se envolver nos ambientes. Na verdade, eu só tenho medo, não sei se a palavra seria medo, mas a preocupação é, às vezes, do excesso, né, que se comete em alguns casos que a gente viu com sumiço de pessoas, trabalhadores, e o chamado, né, às vezes, uma operação muito intensa, a bala perdida, que pega pessoas, né, filhos, pessoas que não têm nada a ver com a situação, trabalhadores, e perde um filho, perde um parente, perde um amigo. Isso é a parte que realmente é a baixa dessas ações. Isso é muito preocupante. Mas, infelizmente, a ação da polícia corre esse risco, porque num local de muito movimento, e o problema é que, quando finaliza e há essa resistência, vira mesmo um matar ou morrer. A polícia não tem outro jeito. Porque como você vai prender uma pessoa com um rifle do lado e vai pegar, você está preso, essa ação que está acontecendo lá em Santos, já tem mais de 20 bandidos que foram mortos, porque foi troca de tiros. Ela começou porque a polícia foi atrás de um atirador que fica no alto do morro atirando na própria polícia. É o chamado sniper. Então eles estão atrás desse atirador. Com isso eles foram para o confronto, um policial foi morto, eles foram para o confronto e já tem mais de 20 bandidos mortos. E eu fico pensando, olha só, nesse ambiente, né, você vê que um ambiente, eu não faço ideia de números de outros lugares, mas vamos dizer que num ambiente de uma comunidade tenham mais de 30, 40 mil pessoas. Por causa de uma minoria, fica toda uma população exposta. E aí eu volto a dizer, né, a gente, como sociedade, precisa ocupar esses espaços justamente porque essa população que tá inserida nesse contexto de violência precisa ter a polícia como herói, precisa ter a polícia como ponto de apoio. E não como ponto de que foi para lá fazer uma ação onde ceifou vidas. A polícia não sai para matar, ela sai para prender e para coibir. Mas é muito difícil, se a sociedade como um todo não ocupa esses espaços, que as pessoas envolvidas nessa situação tenham essa percepção. Então, quer dizer, né, eu volto a dizer, quando eu digo sociedade ocupar, levar cultura, levar esporte, levar lazer, levar entendimento de que ali há empreendedores, levar o entendimento de que essas crianças precisam, na escola, terem um entendimento diferenciado, porque o dia a dia delas é muito diferente. Né? Elas têm acesso a outras coisas, a gente vê nessas favelas do Rio, né? Traficantes a olhos nus, elas passam por pessoas armadas, quer dizer, então a linguagem dessa escola precisa ser diferenciada para essa criança que vivencia isso, para que ela possa entender o seguinte: não, a escola tem a percepção do meu mundo, mas ela precisa me ensinar aquilo que é diferente. Então, quando a gente diz que a gente precisa ocupar esses espaços... Vamos piorar a situação? O Supremo, ele está agora, aliás, foi até paralisado discutindo o porte, né? Discutindo essa situação, discutindo essa legalidade, para legalizar o uso da maconha, até 60 gramas. Vocês sabem, um cigarro, eu me dei a esse trabalho ontem, tá? Um cigarro, ele pesa 3 gramas, dependendo até do cigarro, de 3 a 4 gramas. 60 gramas
É muita maconha, gente. É um maço de cigarro. 3 maços de 3 cigarro. maços. 3 maços de cigarro. Então o cara pode andar com 60 gramas de maconha aqui, já não está mais criminalizado. Já está 4 votos favoráveis. O ministro Alexandre de Moraes foi ele que votou essa semana, mas a ministra presidente ela fechou a pauta por não se sabe quanto tempo isso vai levar. Esse projeto vem tramitando no Supremo desde 2015. Aí a grande pergunta, eu vou para você, Faria, é o seguinte: o presidente do Senado ontem já falou, isso não é assunto do Supremo, isso é assunto nosso. É questão de lei, questão É da questão legalidade. de lei. Questão Então, de lei. ele e outros, aí já cerca de 20 senadores já levantaram também, dizendo que o Supremo não tem nada a ver com isso, que o Supremo não pode julgar E isso. se a lei se é proibido usar, tem que ser proibido transportar. Como é que você vai transportar, sair com droga, portando droga, num país que é proibido a utilização? Os grandes centros, assim, e Teresópolis tem isso, os bairros com muita população, é claro que a existência desse problema aumenta. Você falou no início da questão de interior. São José é uma cidade interiorana, né, tem uma área urbana. São José, então, Sumidouro, ela acontece o contrário das cidades brasileiras. Por exemplo, Teresópolis, eu calculo, não tenho esse número exato, deve ter uns 80%, 75% a 80% de população na área urbana e uns 25%, de 20% a 25% na área rural. Sumidouro é invertido. Sumidouro tem praticamente 80% na área rural e só 20% da população na área urbana. Então, a área rural de Sumidouro também tem essa contaminação pelo número muito grande de pessoas que tem. Então, é um município muito pacato. Sumidouro já teve ano sem um homicídio. Sem nenhum homicídio durante um ano. É uma cidade pacata, é uma cidade tranquila, é uma cidade calma, mas também já vive o problema, porque a nossa produção é muito grande. A produção que vai para o Rio todo dia e volta, ela lá embaixo, em alguns casos, são poucos, mas em alguns casos saem contaminada, volta contaminada. Então, isso também lá, eles são procurados nesses locais. Rapidamente, para a gente encerrar esse assunto e a gente ir para Pessegueiros, eu estou querendo ir para Pessegueiros, só essa posição do Supremo querendo determinar e querendo criar uma lei aí, que até 60 gramas pode andar com maconha. Eu acho que não é função deles, né? Criar essa lei, e eu acho que não pode legalizar o uso, o transporte, você não pode usar. Eu vejo isso aí meio absurdo. Eu também vejo de forma absurda. Eu sou absolutamente contra a liberação de qualquer forma, né? Eu sei que isso é um assunto polêmico e cabe uma série de coisas que talvez vai ser um programa inteiro só para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, acho absurdo, né? Se você não pode, se é um país que é proibido o uso, por que eu vou transportar, né? Ainda levando em consideração que você vai colocar mais gente em risco. Transportar. O usuário pode ter. Pode ter até 60. Ele é o usuário. Ele pode ter com ele. Ele vai estar. Ele pode ter com ele. Vai estar no ônibus. Mas ele vai lá buscar, né? Onde ele vai buscar? Mas se ele tiver 70 gramas, por exemplo, é considerado traficante. Eu estou achando esse negócio tão idiota. Né? Tem 70 gramas, é traficante, 60 gramas não é. E no lugar que é proibido, como isso é o quê? Escondido pode? Não, e ele vai buscar onde, né? Como se fosse escondido pode? Já que é ilegal, ele vai buscar essas 60 gramas aonde, né? Quer dizer, num país que a gente tem problema, por exemplo, de quem faz uso de canabidiol, e aí sim eu sou super a favor de doenças que são necessárias, é um trâmite, uma burocracia absurda para conseguir o remédio. Você vai liberar 60 gramas para alguém portar e vai buscar onde? Vai fomentar, continuar fomentando essa indústria que faz mal a tanta gente, quando, na verdade, é um remédio à base desse princípio ativo não pode ter? Como é que faz isso, né? Que sentido tem? Participação do povo de casa, Marcos Rabi botou aí, pessoal, ajudei a criar o Estatuto da Juventude, que é Lei 3.182 de 2012, do ex-vereador Dr. Carlão. Lá diz que Teresópolis deveria ter uma superintendência de políticas públicas para a juventude, mas essa lei nunca teve regulamentação. Existe superintendência em Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita e Rio de Janeiro. Isso é feito com apoio da Secretaria Estadual da Juventude. Virgílio dos Reis, o que precisa ser feito no Brasil é uma reforma em nosso Código Penal,
precisa fazer leis mais duras contra a bandidagem, uma inclusive, que inclusive lidam com benefícios. Ô Virgílio, quem faz lei é deputado e senador. E aí? Eles vão fazer lei para pegar neles? João Dias está me participando aqui. Bom dia a todos. Bom dia, João Dias. Muito obrigado. Eu vou para o comercial. Na volta do comercial, nós vamos até Pessegueiros e até Campo Limpo também e pegar a impressão da Bibi no que o Faria viu lá na festa do Pocã. Negócio interessante, a volta da festa do Pocã. Muito legal mesmo. Hã? Muito legal. Você esteve lá? Eu não. Não? Não consegui, Eli. Com o neném eu não consegui, mas eu acompanhei pelas redes sociais, achei interessantíssimo. Você tem que fazer o circuito turístico. Tenho mesmo. Tô doida para fazer. Daqui a pouco eu vou falar dele. Nem que seja por uma vez só, mas tem que fazer. Vai fazer uma vez só, né? Mas vai fazer. Mas vou fazer, com certeza vou. Olha, lembrando a você o seguinte, logo mais você está afim de um café legal mesmo. Hoje é sexta-feira, sextou, né? E se você tiver afim de um fondue, de um festival de caldos, Recanto dos Pescadores, ok? Ou melhor, Centro Gastronômico Recanto. Volto já.